sim, Senhor, essa é a razão por que nós aqui viemos. Para adorar o Teu nome, para lançar as nossas ansiedades no Teu altar, para ouvirmos a Tua voz, para falarmos contigo, para termos comunhão com os nossos irmãos, para um aquecer ao outro com amor, para sim, Senhor, sermos renovados pelo Teu Espírito. Portanto, Senhor, receba a nossa adoração, receba a nossa confissão de fé, receba a nossa poesia, receba as nossas falhas, tudo o que somos, nós entregamos a Ti e pedimos que a Tua presença, como cantamos, que é tudo para nós, que ela hoje, Senhor, faça uma vez mais diferença em nossa vida, nos transformando à medida do Teu querer, à semelhança de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Receba, Senhor, o nosso louvor, a nossa oração e continue conosco, pois nós oramos no nome do nosso Salvador. Amém e amém. Glória a Ele. Glória a Jesus. Boa noite, meus irmãos. Boa noite a todos. Finalmente estamos chegando nos últimos dias rumo ao Pentecostes. E essa mensagem é uma mensagem para nos preparar para essa última arrancada rumo ao poder, e eu chamei ela a obstinação que mata. E esse texto é o texto que nós iremos trabalhar essa noite. Você então pode deixar a sua Bíblia aberta nele, nós não vamos ler exatamente, mas eu vou trilhar por esse texto durante a mensagem. Momentos antes de Jesus subir aos céus, Jesus prometeu que o poder de Deus seria derramado. Jesus prometeu que eles seriam cheios do Espírito Santo. E como consequência desse enchimento do Espírito Santo, aqueles que lá esperavam pela promessa, eles testemunhariam as boas notícias em todo o planeta. É chocante perceber que Jesus olha para eles no momento de pouco desenvolvimento na área dos transportes e fala para eles: o desafio que vocês têm não é só a redondeza, não é só Jerusalém, não é só Judeia, não é só Samaria, mas é aquilo que vocês chamam de terras conhecidas. E por isso que esse termo confins da terra é que vai então até onde aquele lugar que talvez vocês vão conhecer durante o caminho. E os discípulos então têm essa missão, e essa missão para qualquer pessoa, mesmo hoje, com todo o avanço que temos, com toda a facilidade que temos para viajar, para tomar avião, e rapidamente você está em muitos lugares do globo. Se ouvimos ainda essa vocação da igreja, nós temos que ir por todo mundo, continua difícil. Tanto continua difícil, que já se passou quase 2000 anos, e ainda nós não chegamos em todos os confins da terra. É tão complicada essa missão, que ainda nós estamos com esforços, ainda nós temos a Bíblia em muitos lugares, como um livro completamente desconhecido. Tantas línguas e dialetos que não conhecem, que não tem um só verso da Bíblia. Então, se hoje continua como nosso desafio, você imagine o desafio, carga que aqueles discípulos sentiram quando ouviram isso. Então é óbvio que eles alocaram a essa promessa um entendimento de que aquilo realmente seria algo muito poderoso. Porque só sendo muito poderoso, eles poderiam começar este avanço que nós temos como missão de continuar até o fim da nossa vida. E se Jesus não voltar na nossa geração, que a próxima geração continue até o fim da sua geração. Eles então tinham essa promessa, e diante dessa última fala de Jesus, eles viram Jesus subir aos céus, ser elevado aos céus, o que nós conhecemos como a ascensão de Jesus. Não só isso, eles viram Jesus subir aos céus, e eles viram anjos que naquele momento de separação física, eles deixaram claro que a separação física tem um dia certo para acabar.
Galileus, vocês estão olhando para cima, vendo subir Jesus, mas esse que vocês veem subindo, da mesma forma, ele voltará. Então a separação física é uma separação momentânea. E aí vem a pergunta, quando então Jesus vai voltar? Já tentaram muitas vezes marcar dia, hora, mês. Já fizeram campanhas sobre isso. Já se trancaram em locais reservados esperando porque alguém teve uma visão maluca e mentirosa de que aquele seria o dia ou aquela a data. Mas o que a Bíblia nos diz sobre quando isso vai acontecer é que o dia e a hora ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho que virá sabe. Somente quem sabe sobre esse dia é o Pai. Agora, o que ele nos fala sobre o contexto desse dia, e Mateus nos escreve isso no capítulo 24, é que, assim como foi nos dias de Noé, será a vinda do Filho do Homem. Porque lá naqueles dias que antecederam o dilúvio, o povo continua vivendo suas vidas, comendo e bebendo, casando-se, dando em casamento. A vida continuava normal, é o que a narrativa nos fala. Até que Noé entra na arca e eles perceberam nada. Até que a água veio. O dilúvio levou a todos. E Mateus termina sendo essa voz de Jesus dizendo: assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Mesmo não sabendo o dia, mesmo sem saber a hora, ele nos fala sobre um comportamento de individualidade, que cada um cuida da sua vida, gere a sua vida, e nesse momento Jesus vem pegando então uma grande maioria do mundo em surpresa. A ascensão também marca a vida de oração perseverante que se iniciou naqueles momentos de separação física. A ascensão marca o estar sozinho, longe da presença física de Jesus, mas estar junto com a presença física do meu irmão ou da minha irmã. A ascensão então inaugura um modelo de nós sem o primogênito, sem Jesus, mas eu com você podendo te tocar para que a gente possa ser um conforto e encorajamento para o outro e continuar na perseverança da oração, e isso continua até hoje. Eles foram instruídos para permanecer, eles continuavam a contar os dias, eles continuavam a serem gratos pelas colheitas, eles esperavam pelo poder, mas eles estavam agora distantes fisicamente do Senhor. A ascensão é também a ruptura do cordão umbilical, da dependência do físico, do Deus humano entre nós, e é o início da dependência espiritual. Você já parou para pensar qual foi a oração dos discípulos depois que Jesus não estava mais lá? Você já parou para imaginar como será que agora eles falavam? Porque antes eles podiam, a oração deles a Jesus era a conversa deles com Jesus. Era a conversa, era o ensino, era os questionamentos, as perguntas. E era como se eles vivessem num estado de oração, diálogo com o Senhor. Mesmo que a ficha não havia caído ainda, mas de repente Jesus parte e fala: continuem aí orando. Qual será? Será que alguém de Deus teve coragem de continuar falando com Jesus, mesmo sem ouvir a voz dele? Você consegue imaginar? É como quando alguém se encontra com o Senhor e ele começa a desenvolver a oração, e uma pergunta comum é: o que eu falo para ele? Porque você vai aprender a falar sozinho, pelo menos no cenário da terra, sozinho. Não é como eu falo com você, se eu te ligar, se eu te encontrar e eu converso com você. Eles estão aprendendo essa ruptura desse cordão umbilical, da dependência do contato físico, daquele que me ouve, que eu toque, que eu possa ouvir de volta, a fala imediata. E aí começa esse desenvolvimento da fé, porque eu vou falar e sim, ele vai responder muitas vezes. E muitas vezes ele não vai falar nada, ele vai ficar quieto. E muitas vezes o silêncio vai ser a resposta. E muitas vezes a sua fala, o seu gesto, algo vai vir diretamente para mim. Então a ascensão marca essa estação que nós vivemos até hoje.
Estação de que eu não falo a um Deus físico, eu falo a um Deus espírito. E ora eu ouço a resposta imediata, e ora eu passo uma década orando, e ora eu irei morrer sem ter a resposta na terra daquilo que eu orei. Como aconteceu com aqueles da galeria lá de Hebreus. A Bíblia os chama homens que o mundo não era digno, morreram sem obter a promessa que esperavam. Assim também acontece conosco. Então nós devemos depender do Espírito. Eu desenvolvo então essa amizade, esse relacionamento, essa conversa, seja no silêncio, seja com a resposta. E assim eu vou acumulando, e à medida que eu acumulo experiências com Ele, essa experiência de hoje serve de fundamento para eu aguentar a próxima experiência da vida. E aí eu adquiro mais uma experiência e estou pronto para o próximo degrau, para a próxima experiência, porque eu vou me basear nessa, em como Ele me sustentou aqui, para eu chegar no próximo momento, e assim eu vou indo, nas palavras de Paulo, de glória em glória. Nesse contexto então de ruptura com o físico, de fim do cordão umbilical que era plugado em Jesus físico, Deus na terra, Pedro se levantou entre os seus irmãos, e eles estavam naquele momento num grupo com cerca de 120 pessoas. E Pedro se levanta, e Pedro percebe um problema. Perceba, antes do poder, um último problema a ser reparado. E ele começa então com a sua fala, ele diz o seguinte: irmãos, sim, eu tenho certeza que era necessário que fosse cumprida toda a Escritura. Era necessário tudo aquilo que o Espírito Santo diz pela boca de Davi a respeito de um de nós. Era necessário que acontecesse aquilo que aconteceu com Judas. Judas, que serviu de guia para que os guardas prendessem a Jesus. Judas, que usou de um gesto de amor. Acho melhor trocar o microfone, tá mal, dá um de mão. Judas, que usou de um gesto de afeto, um gesto de amor, para denunciar o seu Senhor, o Mestre, aquele que estava ali no Getsemane orando, sofrendo as suas maiores angústias. Judas, então, é aquele, segundo Pedro, que teve participação no ministério de Jesus, que ganhou a recompensa por aquilo que ele fez, por aquilo que ele vendeu, a recompensa pelo seu pecado. E Pedro começa então a descortinar o problema, que talvez ninguém estivesse pensando. Ele fala inclusive, olha, é o Judas que caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras se derramaram. É o Judas que, quando você lê então a narrativa de Mateus e compara com a narrativa de Lucas, você chega a uma conclusão lógica. Qual que é a conclusão lógica? Não é a conclusão do conflito entre os textos, mas a conclusão que Judas deve então ter se enforcado, o seu corpo ficado ali na sua própria forca, até que o seu corpo entre em decomposição, em algum momento ele cai e se esparrama ali pelo chão. E diz-nos Lucas que todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que na língua deles, esse campo, aonde aconteceu essa queda final do seu corpo, passou a ser chamado de Aceldama, que significa campo de sangue. E aí Pedro continua cutucando, e você fica imaginando ali os discípulos, um olhando para o outro e falando, poxa, a gente está esperando pelo poder, e ele vem com essa história, com essa tragédia aqui para nós. E ele prossegue dizendo, olha, mais que isso, tá? Mais que isso. Está escrito no livro de Salmos. E aí ele está invocando nessa hora o Salmo 69, 25. Dizendo, fique deserto o seu lugar, e não haja ninguém que nele habite. E ainda, que outro ocupe o seu lugar. Ele então recorre a uma palavra, a uma poesia, no livro de louvores, traz para sua audiência dizendo, esse lugar deserto que o salmista estava se referindo, nos fala sobre um buraco que ficaria no meio de nós.
nos fala sobre uma posição de alguém que sairia. E aí Pedro, depois de falar do problema, vem com a solução. Então é necessário que a gente escolha alguém. É necessário que a gente pense em alguém que entre no lugar de Judas e que esse alguém tenha algumas características. A primeira característica é que ele tenha tido tempo, que ele passou um tempo vivendo entre nós, que ele entendeu e viu Jesus vivendo entre nós desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. Então este candidato precisa ser alguém que acompanhou o ministério de Jesus do início, do batismo. Passou então o conhecimento e ouviu por 3 anos a Jesus. E depois de ter ouvido por 3 anos a Jesus, foi testemunha da morte e da ressurreição e da ascensão. E se fica dúvida para alguém, Lucas vai literalmente, primeiro ele escreve do batismo à ascensão. Mas para que ninguém tenha dúvida, ele vai ainda enfatizar que ele seja testemunha da ressurreição. É claro, quando eu falo do batismo da ascensão, eu já estou falando também da ressurreição. Mas ele faz questão de mencionar uma vez mais aqui esse momento. E o que significa então, e aqui é a parte que você precisa entender e guardar no coração. O que significa alguém que foi testemunha do batismo, do ministério, da morte e ressurreição e da ascensão? O que tem quem presenciou tudo isso? O que isso dá como status? Essa pessoa que tem e que fez tudo isso, ele é chamado neste contexto de um apóstolo. Por isso que é complicadíssimo hoje você dar o título para alguém de apóstolo. Porque biblicamente, apóstolo, no nascimento da igreja, é quem viu o batismo, a partir do batismo, todo o ministério, morte, ressurreição e ascensão. E apóstolo, então, não pode ser um título hierárquico. Não é um título onde ficam pastores, bispos e apóstolos. Isso é criação humana. A Bíblia nos fala sim do dom do apostolado. E o dom do apostolado pode ser então visto como um termo intercambiável para missionário. Mas se você perguntar para algum apóstolo autodenominado se ele quer ser chamado de missionário, ele fala: missionário não. Eu quero ser apóstolo. Porque entrou na cultura popular evangélica que apóstolo é o que manda. É o CEO, é o Chief Executive Officer. É lá, chama pastor o quê? Você fala pastor para um apóstolo, ele te dá uma bronca. Ô, seu fariseu, o que você está falando, João? Ele não entende isso. Enquanto Jesus fala, ser chamado de servo já está bom para todo mundo. Porque nem servo nós conseguimos ser, né? E depois a palavra é servo inútil. Então, pela Bíblia, nós temos essa definição, perceba, no início da igreja de Cristo. Essas características, e depois de entendidas essas características, que nos faz pensar em um outro ponto importante. Qual é o ponto? Por que o Matias não seguiu antes a Jesus? Por que o Matias não apareceu em algum lugar? Porque Matias, mesmo assistindo tudo isso, ele foi mais um daqueles que participou da multidão, assim, por exemplo, como aqueles que olhavam e não queriam nada. Lembre, os irmãos de Jesus não acreditavam nele. Na cidade de Jesus, ninguém acreditava nele. Então, alguns viram tão perto e tão longe, tão próximo e tão distante. E aqui está a chave desse negócio. Conclusão, 2 nomes. José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo,
Esse cara que deve ter um grande moral, porque para ganhar o título de justo no mundo antigo, você está equiparando esse camarada a Noé. Você está comparando esse cara à ideia do Hatzadik ben Munato e Rie, que é o justo viverá pela sua fidelidade. Então, esse cara aqui tem um altíssimo padrão aqui diante de todos. Mas não foi ele que foi escolhido. Foi o Matias. E o mais chocante é que na hora de escolher, eles oraram: Senhor, Tu conheces o coração de todos, mostra-nos quem o Senhor tem escolhido para esse ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. E aí, ao invés de eles fazerem uma votação, eles tiraram sorte. E a sorte caiu sobre Matias. Tem gente que pega esse versículo e fala: por isso, pastor, que eu estou jogando na loteria e Deus há de me abençoar. Porque na Bíblia está dizendo que tiraram sorte. Por isso, pastor, que jogo de bicho pode ser abençoado a hora que eu dou uma oferta para a igreja. Eu falo: fique com ela, meu filho, fique com ela, fique com ela. Esse é o último relato na Bíblia onde sorte aparece. Sorte aparece em muitos outros momentos do Antigo Testamento, e eles eram uma prática cultural judaica, de lançar pedras e ver quais são os nomes. Quando você vai lá para Massada, em Israel, foi achado em Massada pedras com os nomes dos chefes da família que seriam responsáveis para aquele ato de suicídio coletivo. Lançavam sortes. Então os discípulos, nesse momento, é a tradição. Bota o papel numa pedrinha, escreve de alguma forma, e a gente fala: Senhor, conduz aqui o dado, a pedrinha, e joga. Mas depois deste momento, você não vai encontrar na Bíblia nenhuma outra menção. Por quê? Porque finalmente o Espírito veio. E quando o Espírito vem, o discernimento acontece. Não preciso mais nem contar com a tradição da sorte, mesmo que é uma tradição baseada em oração e fala: Senhor, está nas tuas mãos. Tiraram então a sorte pela última vez. Mas ainda eu quero trazer mais alguma informação para você então, porque Matias entra no lugar de Judas, está tudo ok, eles voltam a ser 12. Assim como haviam 12 tribos, eles são os 12 apóstolos novamente. Não há baixa, não fica um buraco ali. Mas eu ainda quero perguntar para você: quem foi esse Judas que fez tudo isso, que causou tudo isso? Judas foi chamado por Jesus, Judas largou tudo e seguiu o mestre. Judas foi aquele que ganhou a responsabilidade de cuidar do dinheiro do grupo. Eu te pergunto de imediato: se você fizer parte de um grupo e esse grupo nomear alguém para cuidar do dinheiro, você vai aceitar colocar alguém lá que você não confie? Não, nenhuma pessoa em sã consciência faz isso. Então o que significa Judas ter pego essa responsabilidade no início e ninguém ter reclamado? Significa que de uma forma ele tinha uma pose que convencia. Porque se ele não tivesse esse convencimento, eu vou dar um exemplo para vocês. Levi. Quem é Levi na Bíblia? Quem é Levi? Outro nome para ele? Vai. Passou. Mateus. O Mateus. Mateus era um publicano. Ele sim lidava com contabilidade. Ele sim lidava com impostos. Ele sim mexia com números. Então, se Jesus por acaso falasse para ele: seu Mateus, já que você manja de números aí, agora você largou, você seguiu, né? Cuida do nosso dinheiro. Todo mundo já ia... Não, Jesus, ele não. Esse não. Porque, conchavo com romanos, pega uma parte para os romanos, uma parte para eles. Era assim que funcionava o negócio. A Lava Jato da época deveria ir atrás dos publicanos, dos cobradores de impostos, porque havia esquema como há. Então Judas de alguma forma tinha ali uma pose que ninguém comenta. Só que ele era um ladrão. Esses são os piores, né? Os que não aparentam. Ele não aparentava, e João por 2 vezes o chama de ladrão. Numa primeira ocasião, é interessantíssimo que Jesus está lá visitando o seu amigo Lázaro, com as suas irmãs Marta e Maria.
Jesus está próximo do seu momento final, e a Bíblia diz que Maria pega um frasco de perfume caro, um nardo, derrama sobre os pés de Jesus, enxuga com os cabelos, a casa se enche do perfume, e Judas levanta o dedo e diz o seguinte: poxa, mas por que não vendeu esse perfume? Olha a mente do crime, Lex Luthor. Por que não vendeu? A gente poderia vender e dar aos pobres. Ele já tem a conta do tamanho do frasco só de olhar. Ele diz, olha, seriam 300 denários. Ele sabe o quanto custa. A obstinação dele são cifras, é dinheiro. É o que eu faço, o que eu vendo, o que eu revendo, o que eu roubo. E ele não falou isso porque ele se interessava pelos pobres, João escreveu, ele falou isso porque ele era ladrão. Ele era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que era nela colocada, João 12, verso 3 a 6. João o chama então categoricamente, é um ladrão safado. Mais que isso, você vai para o próximo capítulo de João, capítulo 13, de novo tem, Judas era o encarregado do dinheiro. Só que aqui no capítulo 13, nós já estamos na reta final de Jesus. Nós já estamos em Jesus ali falando no cenáculo, Jesus dando as últimas instruções, e vem de novo a informação, ali na última ceia. Em outras palavras, Judas foi o responsável em todo o momento do dinheiro, das finanças deles. Roubou uma parte e administrou a outra. E Jesus, que havia o chamado, o manteve nessa posição, não para tentá-lo, mas para dar chances de um arrependimento, chances de que uma mudança de atitude acontecesse com ele, chances de que essa obstinação por dinheiro acabasse na sua vida. E isso não aconteceu. E o problema de uma obstinação não acontecer longe de Cristo é muito fácil de compreender. Mas uma obstinação vencer a Cristo é o complicado dessa história. Porque não é que ele orava a Cristo, ele andava com Cristo. E esse é o alerta desse momento antes de Pentecostes. É muito mais aqui que reposição de pessoa no time, titular e reserva, é muito mais que isso. Porque ele andando com o mestre, vendo tudo que o mestre fez, nada mudou. Estando tão perto, este é o alerta. A dureza, a obstinação do meu e do seu coração pode nos manter nos mesmos erros, mesmo quando estamos acessando o Senhor. E a pergunta que vem é, por quê? Porque a sua vida não pode ser transformada se você não permitir essa transformação. Se você não se abrir, se você não confessar, se eu não mudar de rota, eu vou terminar no fim da rota que estou trilhando. Mesmo se eu estiver dizendo, Jesus está comigo, não, Jesus está olhando você, e você está indo para o buraco, ele está falando, sai daí, você não, eu estou por aqui, ele desvia, e você não, ele te vê em tudo. Mas não é ele que vai de mão dada com você para o abismo, porque você está se lançando no abismo. Então isso é forte demais, porque nos fala que a obstinação, ela para saciar os meus desejos, os seus desejos, ela pode ser tão forte, que mesmo estando do lado do Senhor, eu posso não ser sensibilizado e transformado pela presença dEle. Agora deixa eu piorar a situação. Se perto de Jesus físico, antes da ruptura do cordão umbilical que eu disse, da dependência do físico, se eu andando, olhando, colocando a mão no mestre, isso não aconteceu, quão mais complicado é para agora, para essa minha relação espiritual com Jesus que eu não vejo e não toco. Em outras palavras, quão mais fácil é eu simplesmente dizer que ando, mas continuar na minha obstinação. A consequência resultou então em um lugar que foi ocupado, preenchido por Matias. Os discípulos, o seu número estava completo. Judas perde a sua vida.
pela sua obstinação. Meus irmãos e irmãs, Pentecostes então é uma convocação, como a gente sabe, à oração. É uma convocação à perseverança. É uma convocação à unidade. É uma convocação à santificação, como já sabemos, sem a qual ninguém verá a Deus. Mas eu quero muito te encorajar nesta noite para olhar para dentro de si e avaliar aquilo que só você pode avaliar. Casados podem ter uma ajuda também do seu cônjuge quanto a isso. Mas para você olhar para dentro de si e perceber se existe alguma obstinação dentro de você que te faz mal e que você precisa colocar para fora antes do poder. Que você precisa olhar para ela, encará-la, olhar para aquela que aprisiona, aquela que mantém os problemas e vem um, vem outro e parece que nunca vai ter fim. Sabe quando o problema vai crescendo, crescendo, é a bola de neve enorme. As obstinações que, escute isso, alimentam seus desejos. Alimenta seu desejo. Mas, ao mesmo tempo que alimenta, está causando um distanciamento do Senhor. Mesmo quando você sabe que Ele é acessível e perto está. O Judas tinha alguma coisa pelas moedas. Alguma coisa que era esse desejo. Eu pego mais uma, escondo nesse bolso, a outra eu ponho. Alguma coisa ali que deixava ele maluco. E nós podemos ter obstinações da mesma forma. Talvez não com dinheiro, mas com outras questões. Obstinações que mantêm o meu modo empacado de ser. Mesmo quando começam os buracos aparecerem, mas eu não consigo mover. Já se viu nessa situação que você fala, mas já falei tanto para ela, já falei tanto para ele, já conversamos tanto, mas nada acontece. Isso é cada vez mais comum no nosso meio. Isso se chama obstinação de gente não ensinável. Ela ouve, ele ouve, sabe tudo, sabe em tudo. Não adianta ninguém, mas todo mundo ao redor fica impotente, porque fala, não adianta. Já falamos, e ninguém. É obstinação. E no epílogo antes de Pentecostes, a Bíblia está dizendo, olhe para as suas obstinações. Olhe para as suas obstinações. Então olhe para você. Olhe para esse desejo que você está alimentando e não está te levando e não vai te levar para nenhum lugar bom. Obstinações em qualquer área da sua vida. Qualquer área que esteja crescendo o problema e não diminuindo. Obstinações que podem fazer com que o seu fim não seja aquele que Deus planejou. Mas em muitas vezes a tragédia que nós plantamos. E como a regra do plantio é, eu planto, eu irei colher. Portanto, meus irmãos, eu quero te convidar nessa noite a olhar para a obstinação que mata. Eu quero te encorajar a remover da sua mente essa obstinação, pedindo ao Espírito Santo, me ajude. Primeiro ponto, Espírito Santo, me ajude. Me ajude. Eu não quero ficar nessa linha porque esse fim não vai ser bom. Mas lembre-se, não basta só jogar a conta para o Espírito. Porque tem algo que é humano. Tem algo que sou eu que vou ter que olhar para mim mesmo e dizer o que eu preciso mudar nesse processo. Qual é a decisão que precisa acontecer de mim de dentro para fora e o Espírito vai me ajudar. Qual é o ambiente que eu preciso mudar ou deixar? O que eu preciso fazer? Qual é a confissão que eu preciso gritar bem alto? Seja qual for nesse culto de ceia, peça ao Espírito Santo que te faça livre das tuas obstinações nocivas. Que Ele te dê força para encarar, colocar para fora e falar, chega dessa escravidão. Chega dessa escravidão.
E o Espírito irá te ajudar a enfrentar e a vencer. Se não acontecer isso, o que vai acontecer? Se eu não encarar as minhas obstinações, o que vai acontecer? Outro Matias se levantará e fará aquilo que talvez eu tenha sido chamado para fazer, mas que não fiz, porque as obstinações me levaram para onde eu nunca deveria ter ido. Vamos ficar em pé e vamos orar nessa hora. Oh Senhor, vamos dar as mãos. Fecha o corredor aqui também. Vamos todos juntos, vamos em unidade falar: Senhor, Senhor. Lembre-se que a vontade de Deus não é nunca expor ninguém. Deus não ganha nada para expor ninguém. A vontade do amor de Deus é nos restaurar. A vontade de Deus é nos fazer livres de todas as prisões. Eu confesso para vocês, quando eu estava chegando nesse texto, nessa reta final, eu falei: ô Senhor, realmente sem santificação ninguém verá Deus. O Senhor quer trabalhar em cada vírgula da nossa vida, mesmo naquilo que a gente acha que não tem nada a ver. Ele fala: tem sim, deixa eu te ajudar. Tem sim, deixa eu te ajudar. Tem sim. Comece a orar por você, em unidade com seu irmão, irmã. Ore com liberdade. Tenha coragem de chamar pelo nome a obstinação que pode vir na tua cabeça, que o Espírito pode soprar no teu ouvido e falar: ó, é aquela área lá, é aquilo lá, você é obstinado por isso. Você é obstinado talvez por você mesmo. Você é obstinado talvez por dinheiro. Você é obstinado por vícios. Você é obstinado por alguma coisa, pela sua vontade de fazer de acordo com a sua axiologia e não de acordo com a palavra de Deus. Vai pondo para fora, põe, sem vergonha alguma. O Espírito de Deus, sopra o teu vento nessa hora, nos trazendo ao local de arrependimento e nos removendo das nossas obstinações. Cada um de nós tem a sua, Senhor, mas eu te suplico nessa noite, dê força para todos nós chamar pelo nome, seja em qual área for, seja em qual desorganização for da nossa existência, seja na desorganização emocional, na desorganização espiritual, na desorganização financeira, física, seja qual for, Senhor, dá agora um sopro de inspiração para mudarmos essas realidades obstinadas em realidades de servos que preferem dizer: não, Senhor, eu vou seguir a tua voz e não o meu desejo obstinado por aquilo que eu quero. Senhor, em nome de Jesus, vem agora e ministra coragem para quebrar paradigmas. Vem, Senhor, e nos dê coragem para enfrentar o que já é obstinação velha, antiga. E ao mesmo tempo, Senhor, vem agora com esperança nos corações, de que pelo poder do Teu Espírito, e quando encaramos o que somos, aí nós temos certeza de que há livramento, porque o Senhor vem para nos livrar e não para nos acusar. Mas ajude-nos a fazer a nossa parte, em nome de Jesus, e que sejamos libertos das obstinações para rumarmos nessa semana rumo a Pentecostes, livres de tudo aquilo que mesmo quando estamos perto podemos estar longe. Pelo contrário, que essa semana estejamos mais e mais perto, sem nada que possa nos separar dessa comunhão gostosa, sem nenhuma acusação,
Pelo contrário, Senhor, desenvolvendo a nossa santificação. Em nome de Jesus. Completa essa obra que o Senhor começa agora, Senhor. E nos dê alegria que antecede a libertação, no sentido de aquecer o nosso coração para nos dar força e fé de que o Senhor é poderoso para quebrar toda e qualquer obstinação humana, desde que o humano queira, desde que o humano coloque tudo nos pés da cruz e diga: quebra a minha vida, faz-me de novo, eu quero ser um novo vaso, Senhor, para a tua honra, para a tua glória. Quebra-nos, Senhor, refaça-nos, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Antes de se assentar, abrace o seu irmão, a sua irmã e diga: livre-se da obstinação, livre-se de toda ela.